Você vai fazer Unicamp e tá pensando, nossa, professor, e se caísse um artigo de opinião? Como eu poderia escrever um artigo de opinião na prova da Unicamp? Meus amigos, no nosso vídeo de hoje nós vamos literalmente continuar a nossa conversa, continuar o nosso bate-papo para a gente poder se organizar direitinho, pensando especificamente na nossa prova da Unicamp. Se aparecer para nós um artigo de opinião, você saberia fazer? Você tem tranquilidade, maturidade para chegar e fazer aquele artigo de opinião maravilhoso? Não? Ah, gente, que absurdo! Então agora eu vou te ensinar absolutamente tudo sobre como fazer um artigo de opinião para a sua prova da Unicamp. Bora lá? Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que eu possa te ensinar como escrever um artigo de opinião pensando, claro, na prova da Unicamp. Bom, um artigo de opinião, em primeiro lugar, vocês têm que entender o que é esse gênero textual. Quando nós falamos do artigo de opinião, nós estamos pensando em um texto que é escrito, que é feito por um articulista ou em um texto que é feito por um indivíduo que é um formador de opinião. Então nós estamos pensando em uma pessoa que tem um ponto de vista independente do veículo de comunicação. O que eu quero dizer quando eu falo isso? Pode até ser que coincida a opinião de quem escreve o artigo de opinião e do veículo de comunicação. Mas isso não vai acontecer necessariamente. O artigo de opinião, ele traz um posicionamento que não precisa de ser exatamente o mesmo do veículo de comunicação. Se a gente for pensar de uma maneira fria sobre o artigo de opinião, você vai pensar o seguinte: assim como um texto dissertativo argumentativo, o artigo de opinião tem o objetivo de defender, de tentar sustentar um determinado ponto de vista. No artigo de opinião, nós apresentamos e defendemos uma determinada ideia. Então, claro, em termos estruturais, o artigo de opinião é igual ao texto dissertativo argumentativo. O que eu quero dizer quando eu falo que em termos estruturais ele é igual ao dissertativo argumentativo? Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer algo muito simples para vocês. Eu quero dizer para vocês que o artigo de opinião, ele vai apresentar uma introdução e na sua introdução você vai colocar o seu ponto de vista, você vai colocar a sua tese. Além da sua introdução, você tem 2 parágrafos de desenvolvimento para você apresentar e sustentar os seus argumentos e você terá uma conclusão. Lembrando, na conclusão do seu artigo de opinião, não é recomendável que você faça uma proposta de intervenção, não. O ideal é que você, na sua conclusão, somente remeta a ideia que está na sua introdução. Que você simplesmente amarre a ideia que está na sua introdução. Você faça uma leve retomada. É importante que você se lembre que a sua conclusão ela precisa de ter pelo menos 2 períodos para que não tenha o risco de você perder ponto com o corretor falando, por exemplo, que você fez um parágrafo frasal. E é fundamental que você perceba que artigo de opinião exige título, então você tem que colocar um título no seu texto. E é muito interessante quando você consegue produzir o seu artigo de opinião em primeira pessoa. Por que é muito importante a gente fazer um artigo de opinião na primeira pessoa? Quando nós usamos essa primeira pessoa, que remete ao eu, que remete ao nós estamos trazendo o nosso posicionamento, que é tudo que o artigo de opinião quer, é tudo que o artigo de opinião deseja, que você traga o seu posicionamento, que você traga o seu ponto de vista. Então, você vai colocar em primeira pessoa para deixar bem claro o seu posicionamento, para deixar bem claro o seu ponto de vista. Você pode escrever penso, percebo, noto, vejo,
pode trazer essa primeira pessoa que não vai ser um problema. Para quem está muito acostumado com um textinho no estilo Enem, talvez você tenha até um pouco de dificuldade de fazer isso. Mas com o treino você vai perceber que faz super sentido no artigo de opinião você ter esse tipo de uso, você colocar com muita frequência a sua primeira pessoa. Outra coisa muito importante, outra ideia muito importante e fundamental, que você saiba que o artigo de opinião aceita perguntas retóricas, ele aceita essa possibilidade de interlocução com o leitor. Ele é um texto que, de certa maneira, tem um pouco mais de leveza, mais liberdade para o autor, se comparado, por exemplo, ao texto dissertativo argumentativo tradicional. Então você pode flexibilizar um pouquinho o seu texto e não teríamos nenhum problema nesse sentido. Tranquilaço, meus queridos? Entenderam absolutamente tudo sobre o artigo de opinião? Conta pra mim, tem algum outro gênero textual que você tem insegurança que poderia aparecer na sua prova da Unicamp? Me conta tudo, me mande uma mensagem, vamos conversar e organizar a nossa vida pensando diretamente no artigo de opinião. Se tiver alguma dúvida na Unicamp também em outro gênero, manda para nós que eu vou esclarecer, vou gravar um videozinho para vocês. Não se esqueça de me adicionar depois lá no Instagram, @aprendicompapai, clicar no sininho para notificações e se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Ei, tchau, tchau!